começar um pouquinho na aula. Se vocês quiserem, vocês podem interromper a qualquer momento, a gente para, a gente discute. Eu vou tentar fazer uma coisa mais rápida e dinâmica, mas vocês podem parar e perguntar a qualquer momento. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá em tela cheia agora? Sim, tá perfeito. Show. Então, Felipe, residência de medicina de emergência, asma na emergência. E por que a gente vai falar de asma, né? Estava já fazendo uma introdução, mas a gente vai falar de asma por uma série de motivos, né? Primeiro, a pedido da Camila, mas a segundo, porque é um tema de extrema relevância para a gente aqui na emergência. A gente tem que lembrar que a asma é uma doença extremamente prevalente, então o China vai estimar que tem 300 milhões de pessoas sofrendo de asma no mundo, e a maioria dessas pessoas vão ser crianças. A asma é uma doença que pode aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer idade. A gente tem a asma da terceira idade, no paciente que nunca teve asma na infância, mas ela é mais prevalente na criança. Então, 60% dos casos está nessa faixa etária. No Brasil, a gente tem aproximadamente 20 milhões de asmáticos, dá aproximadamente 10% da nossa população. Isso coloca a gente como o 8º país com o maior número de asmáticos. A asma é uma doença que é mais prevalente em países desenvolvidos ou com um número grande de poluição, apesar das exacerbações serem mais comuns em países que são menos desenvolvidos. A asma é uma doença com uma mortalidade elevada, então a gente tem em média aqui no Brasil 250 mil pessoas que morrem por asma por ano, e 350 mil internações também no Brasil. E a quarta maior causa de internação no SUS. E aí, quando a gente vai falar de asma, a gente tem que lembrar sempre que, apesar da gente estar falando de uma doença na emergência, a gente está falando de uma doença que é uma doença crônica. Ela é uma doença crônica como a hipertensão, como o diabetes, e é uma doença que vai intercalar períodos de sintomas variáveis, né? A gente vai ter sintomas que são variáveis, que são recorrentes, que vão se apresentar por uma obstrução do fluxo aéreo, uma hiperresponsabilidade brônquica, e vai se apresentar clinicamente como uma dificuldade respiratória. Aqui a gente tem um modelo pulmonar para a gente conseguir avaliar um pouquinho como que vai estar o brônquio do paciente, do asmático, né? O paciente que não tem asma, né? Um paciente que tem um pulmão, digamos, normal, saudável, a gente vai ter uma musculatura mais relaxada, ao contrário do asmático, que tem uma musculatura lisa, mais contraída, um bronquíolo que vai estar mais inflamado, com a produção aumentada de muco, inclusive com o aumento das células mucoides do pulmão, e um espessamento celular também da parede brônquica. Então, a gente tem uma atividade inflamatória aumentada, com espessamento e aumento de muco. Isso é uma receita para obstrução. É o caso da asma, né? Então, doença inflamatória crônica, períodos repetitivos de agudização, sobrepostos à inflamação crônica. Nisso a gente tem que lembrar que quando a gente está falando e reforçando a mensagem de que a asma é uma doença crônica, é que esses períodos de agudização no paciente, eles vão causar um remodelamento brônquico. Então, o paciente, ele vai ter uma alteração na morfologia daquele brônquio. Isso não vai mudar. Ele vai ter períodos de piora, mas uma parte do brônquio ele vai estar remodelado. Então, ele vai estar sempre mais inflamado e obstruído que de uma pessoa normal, mesmo fora das crises. Isso aqui é um brônquio fora da crise, num paciente asmático, e aqui um brônquio na crise. Então, essas alterações elas são estruturais e elas são irreversíveis. Por isso que quando a gente fala de asma e a gente fala em tratamento de emergência, a gente tem que pensar sempre em otimizar o tratamento desse paciente na hora de dar alta para ele, para que a gente possa evitar que esse paciente tenha crises repetitivas. E aí, esse paciente vai chegar para a gente com a sintomatologia clássica, né, da asma. São os 3 sintomas cardinais da asma. Então, a dispneia, a sibilância e a opressão torácica. E um outro sintoma que não é considerado um sintoma cardinal, mas que é muito importante na asma, é a tosse. É muito recorrente que o paciente asmático também tem essa queixa de se apresentar com tosse. Então, quando o paciente chega com essas queixas no nosso pronto-socorro, esse diagnóstico tem que ser rápido, esse entendimento e essa suspeita clínica tem que ser rápida, porque o tratamento da asma, iniciar a instituição desse tratamento da asma é muito importante para o desfecho desse paciente. Além disso, o paciente pode apresentar outros sintomas, né? Então ele pode apresentar taquipneia, palpitação, sintomas de rinite, ansiedade,
piora, e um relato de que ele tem piora desses sintomas, principalmente durante o período noturno. No exame físico, a gente vai ter o clássico, né? A gente sempre tem que lembrar, o ruído característico da asma é o sibilo, mas a gente tem que lembrar que nem sempre o paciente asmático vai se apresentar com sibilância. Ele pode se apresentar com os murmúrios vesiculares diminuídos ou até mesmo ausentes. A gente vai ter o que a gente conhece como tórax silente, que é muito comum nos pacientes que têm crises graves de asma. Esses pacientes, quando a gente vai auscultá-los, a gente não vai ouvir ruído adventício, ou a gente vai ouvir muito pouco, quase nada, um som muito abafado. Hoje mesmo a gente estava com um paciente desse no box, com uma crise de broncoespasmo grave, uma paciente asmática / DPOcítica, e ela estava com tórax silente e tinha um interno lá auscultando, e ele ficou desesperado porque ele não conseguia identificar o que era aquilo que estava acontecendo na ausculta da paciente, porque não sabia dessa possibilidade, né? O paciente pode se apresentar também com pulso paradoxal, taquispineico, hipóxico, falha intercortada, taquicárdico, o uso das musculaturas acessórias e até mesmo rebaixamento de nível de consciência ou agitação, que é comum, principalmente no paciente que está em hipóxia, né? O paciente asmático, quando ele chega no nosso departamento, ele vai chegar por conta de uma crise. Então, ele vai chegar por conta de uma exacerbação. E a asma é uma doença que pode ser exacerbada por uma série de fatores. Tem uma série de fatores que são gatilhos para que a gente desenvolva essa crise. Então, quando a gente está falando de asma, é importante que a gente identifique os gatilhos que estão levando aquele paciente ao pronto-socorro para que a gente possa tratar e orientar ele na alta. Então, coisas que são mais comuns, né, são as infecções, as constipações, são extremamente recorrentes, alterações climáticas, o tabagismo é um fator importante, poluição, contato com tintas, vernizes, odores muito fortes, né, ácaros, baratas, lembrar dos fatores emocionais que são muito importantes, então, o paciente com choro, por conta de uma crise de ansiedade, ou o paciente que teve uma crise de riso, pode ser fatores precipitantes. Contato com animais domésticos, alguns alimentos e medicações. Quando a gente está abordando esse paciente, a gente tem que lembrar que AS, AINE, beta-bloqueador e IECA são as principais causas de medicamentos que podem exacerbar ou levar a uma crise de asma, né? Então, a gente tem que estar atento a esses fatores para a gente conseguir colher isso na história, para a gente já conseguir também definir, delinear como é que vai ser a conduta com esse paciente. Outro fator importante, como eu estava dizendo, para a exacerbação das crises de asma, é uma baixa educação, baixo nível socioeducacional. Pacientes que têm um menor nível socioeducacional vão ter crises mais frequentes, então eles vão estar mais comumente nos nossos departamentos de emergência, então a orientação desses pacientes vai ser mais importante. Pacientes com rendas mais baixas também vão estar mais comumente nos nossos pronto-socorros. Pacientes obesos e os tabagistas. Tabagistas diários são ainda mais importantes. Pacientes que moram em grandes centros, como eu falei, também é um fator importante, porque ele está exposto a maior nível de poluição. Quando a gente recebe nosso paciente, é importante a gente também entender, e isso já vai no nosso diagnóstico de admissão, fatores que vão fazer a gente pensar que aquela é uma crise grave e que tem risco de morte. E é importante a gente diagnosticar isso logo de cara, porque isso vai mudar como é que a gente vai abordar e quão agressivo a gente vai ser com o tratamento daquele paciente. Então, alguns fatores da história são importantes que a gente conheça. Então, e esses fatores, muitas vezes, a gente não vai conseguir colher do paciente. O paciente que está numa crise de broncoespasmo grave, muitas vezes ele não vai conseguir nem falar. Ou ele vai ter uma fala intercortada, conseguir soltar apenas palavras soltas. E esse é o ponto que a gente consegue acessar através da família ou do prontuário do paciente. E já tem estudos provando que a gente conhecer isso, quando a gente faz essa abordagem inicial do paciente, aumenta a chance de sobrevida desse paciente na emergência. Então, conhecer o histórico médico desse paciente é importante. Então, se ele já teve internações graves, exacerbações graves prévias, se ele já necessitou ficar internado em UTI, ou se ele teve que ser entubado, se ele teve mais de 2 crises nos últimos anos, se ele visita frequentemente o departamento de emergência, se ele tem uma percepção baixa dos sintomas dele, ele não consegue, ele demora a perceber que ele entrou em uma crise de asma, se ele já está fazendo uso de uma grande quantidade de medicação, se ele usa mais de uma bombinha por mês, se ele já está usando mais do que 3 classes de medicação. Tem que lembrar também, né, das histórias sociais, dos problemas psicológicos, dos usos de drogas ilícitas, principalmente das drogas inalatórias, doenças, e as comorbidades, né, as doenças cardiovasculares, o DPOC, que pode estar associado, e os transtornos psiquiátricos, porque são transtornos que vão estar associados a uma menor adesão da medicação
e uma menor capacidade de uso dessas medicações, junto com os problemas psicossociais. Então, são diagnósticos importantes. Muitas vezes esse paciente está indo frequentemente porque ele não está fazendo tratamento. Então, teoricamente, seria uma crise mais fácil de ser manejada, né? Porque a gente já consegue identificar os fatores. Então, esse paciente chegou para a gente com sintomas característicos da asma, né? Sibilância, chegou com dispneia, opressão torácica. A gente tem que descartar todas as outras possibilidades. A gente costuma dizer que o médico emergencista é um excelente médico nos diagnósticos diferenciais. Ele é um médico que tem um conhecimento grande de uma série de doenças e que ele consegue abrir bem o leque. Então, o paciente chegou com essas queixas, a gente tem que estar sempre pensando o que pode estar causando aquelas queixas. Nem sempre o diagnóstico vai ser asma, então a gente tem que saber o que investigar e o que pensar. Então, condições cardíacas, valvopatias, exacerbações de DPOC, as infecções pulmonares, principalmente a pneumonia, obstruções de vias aéreas, sejam por corpo estranho ou por neoplasias, o TEP é recorrente, câncer, doença do refluxo gastroesofágico, principalmente para a gente pensar no paciente que se apresenta com tosse, é muito comum. Edema agudo de pulmão, parasitoses. E aí, quando esse paciente chega, a gente já fez esse entendimento de quem é nosso paciente, a gente já está suspeitando da crise de asma, a gente já fechou o nosso diagnóstico de que aquilo é uma exacerbação. A gente agora tem que entender qual a gravidade daquele paciente, com que tipo de paciente a gente está lidando. Aquele é um paciente com uma crise leve, ele estava em casa, viu um jogo de futebol, o time dele perdeu, ele ficou muito chateado, sentiu um pouco de falta de ar. Ou então fez uma atividade física, uma mulher está no período menstrual, são fatores que podem levar a uma exacerbação leve, a moderada. Então ele vai chegar lá tranquilo, ele consegue deitar, a frequência respiratória está levemente alterada, ele não está usando uma musculatura acessória, a frequência cardíaca está normal, não tem pulso paradoxal, ele satura bem. Então, fala para a gente a favor de uma crise leve, que a gente vai fazer um tratamento mais tranquilo e focar principalmente nas orientações desse paciente. O paciente que chega com uma crise moderada, a gente já vai dar um pouco mais de atenção para ele, né? É um paciente que já vai ter dispneia ao falar, ele vai conseguir falar frases completas, mas ele vai cansar no final dessas frases, ele prefere ficar sentado, a frequência já está mais aumentada, ele já vai estar usando como musculatura acessória, ele pode estar com sibilos respiratórios já estão difusos, a frequência cardíaca começou a aumentar, pode apresentar pulso paradoxal, já começa a ter uma dessaturação. Aqui a gente tem o pico de fluxo respiratório e o VF1, que são medidas que são consideradas muito importantes para a gente na emergência. Mas vocês vão ver que quando vocês vão trabalhar, é muito raro você encontrar uma emergência que tem alguma, no Brasil, né, que tem alguma prova de fluxo. Mas, teoricamente, é a melhor ferramenta para a gente averiguar a gravidade dessa crise. O paciente que chega numa crise grave, ele já vai estar falando palavras intercortadas, incapaz totalmente de deitar, sibilos vão estar inspiratórios e expiratórios já, um paciente muito taquicárdico, pode ter que começar a estar hipotenso, uma PaO2 já vai estar reduzida e um PCO2 já vai estar elevado. No paciente em eminência de PCR, que é o paciente mais grave, o paciente crítico, que se a gente não tomar uma conduta imediata, antes mesmo de saber qualquer informação daquele paciente, é um paciente que vai evoluir com a PCR. Então, esse paciente é o que a gente institui terapia imediata. É um paciente que já é incapaz de falar, ele já tem alteração no nível de consciência total, né? Ele já está confuso, já está sonolento, ele já passou da fase inicial de hipóxia, que vai estar levando ele à agitação, ele já está na fase tardia da hipóxia, ele já está ficando confuso, ele já está ficando sonolento, ele já pode estar evoluindo com bradicardia ao invés da taquicardia. Então, é um paciente que soa todos os nossos alarmes, é uma prioridade máxima no departamento de emergência. E aí, como eu falei, né, chegou esse paciente, a gente vai pensar em tratamento. Esse é um fluxograma da Sanarflix, eu acho ele muito bom para a gente conseguir estabelecer essa lógica, né, mas entender que o paciente chegou e ele está com sintomas cardinais, a gente já vai fazer essa avaliação muito rápida, já vai adquirir veia, fazer aquele exame físico super rápido e direcionado, né, um exame que vai ser ali a ausculta, avaliar sinais vitais, e a gente já vai começar a tratar. Então, o paciente que, logo que chegou, a gente já vai começar a instituir terapia. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da terapia, mas a gente já vai iniciar a nossa terapia já pensando que a gente pode evoluir a qualquer momento para uma intubação.
Então, a gente está sempre muito atento a esse paciente, porque a qualquer hora a gente vai poder precisar disso. Então, só chegando nesse ponto, né, antes de começar o tratamento do paciente asmático, quando a gente fala de testes de função pulmonar, eu só vou passar rapidinho, porque a gente realmente não tem isso no nosso departamento de emergência na maioria das vezes. Mas o principal que a gente vai usar é o pico de fluxo respiratório, que é esse aparelhinho aqui, que a gente vai pedir para o paciente dar um sopro muito forte nisso aqui, e a gente vai ver quanto que ele consegue deslocar dessa coluna. A gente vai fazer uma comparação sobre a capacidade respiratória desse paciente em relação aos valores pessoais dele, se ele já tiver esse acompanhamento, ou se ele não tiver, a gente vai fazer com os valores que são esperados para o grupo. Esse teste é muito importante, deveria estar presente em todas as emergências, porque ele consegue fazer com que a gente tenha uma real dimensão da gravidade daquela crise. Muitas vezes esse exame físico aqui, essa avaliação inicial, não vai ser suficiente para a gente conseguir caracterizar bem aquela crise. E esse teste é mais fidedigno. E se o paciente não é capaz de realizar esse teste, já é considerado uma obstrução grave, então a gente já chega com os 2 pés na porta com esse paciente para instituir terapia. O paciente chegou, a gente vai lembrar também de avaliar a necessidade de coleta de exames, dos exames laboratoriais. A gente tem que lembrar da possibilidade da gasometria, né? A coleta da gasometria arterial pode ser substituída pela venosa, porque o que a gente quer avaliar os parâmetros metabólicos e os gases, e a gente quer ter uma ideia do PCO2. A gente consegue ter uma ideia desse PCO2 pela gasometria venosa já. Então, é uma possibilidade de coleta, já que não tem a mesma dor da coleta de gasometria arterial. Lembrar que a fase inicial a gente tem uma diminuição do PCO2, porque esse paciente vai estar lavando, ele está taquipneico, então ele está jogando o PCO2 fora. Depois, no paciente moderado a grave, ele vai evoluir com a normalização. E, por último, esse PCO2 vai estar aumentado, que é um paciente que já está entrando em falência respiratória. Então, ele vai ter um aumento do PCO2 e uma acidose respiratória. No laboratório, não tem uma recomendação de exames de rotina, porque a maioria das vezes, se aquilo se trata só de uma crise de asma, não vão ter nenhuma alteração específica nos exames laboratoriais. O paciente pode ter uma leucocitose e, na maioria das vezes, não vai estar correlacionada a uma infecção bacteriana, que a gente precise iniciar antibiótico, e essa leucocitose pode ser pelo estresse adrenérgico da crise de asma e também pelo uso do corticosteroide. A gente, de 1 a 2 horas depois do uso dos corticosteroides, muitas vezes os pacientes já estão fazendo uso antes de procurar a emergência, a gente tem uma periferização das nossas células de defesa, né? Então, esses pacientes vão apresentar com leucocitose, mesmo que não seja uma leucocitose real. Mas a gente pode realizar, se a gente tem suspeita de alguma outra alteração, se a gente tem suspeita de uma pneumonia associada, ou qualquer um desses sintomas, a gente vai coletar exames direcionados para o que a gente acredita que aquele paciente tem que exacerbou a crise. O raio-x de tórax é um exame de pouco valor no paciente que tem uma exacerbação inicial ali no nosso departamento de emergência, e a gente vai reservar o raio-x de tórax, principalmente quando a gente tem um paciente com a crise grave ou a gente tem uma suspeita de uma complicação. Então, um paciente que a gente suspeita de que tem uma pneumonia associada, um pneumotórax, um pneumodiastino, um enfisema, ou que tem uma insuficiência cardíaca. Também tem que lembrar que pacientes que têm pouca resposta ao nosso tratamento inicial, que a gente está pensando que ele vai precisar de um leito de terapia intensiva, muitas vezes a gente vai precisar realizar esse exame para que a gente possa descartar outras possibilidades. A hiperinsuflação é o principal achado, porque esse paciente tem uma doença obstrutiva, então ele vai fazer aprisionamento aéreo, né? Outro exame que a gente pode realizar nesses pacientes na emergência é o ultrassom. O ultrassom é o exame queridinho do emergencista. Quando a gente pensa em departamento de emergência, o ultrassom faz parte do nosso exame secundário. Então, no paciente que chega com uma crise de dispneia, uma alteração respiratória no departamento de emergência, a gente pode instituir o protocolo Blue. Esse aqui é o protocolo Blue, não sei se faz muito sentido a gente discutir isso agora, porque não sei o entendimento de vocês sobre ultrassom, a gente pode até discutir isso um outro dia, mas o padrão do paciente com asma /DPOC, que os achados são similares, é um paciente que tem deslizamento pleural, ou seja, ele não tem um achado que é compatível com o pneumotórax, e ele não tem achados de consolidação.
e nem achados sugestivos de TVP que fariam a gente pensar em TEP. Então, é um paciente que tem um pulmão, a princípio, limpo e hiperinsuflado só no nosso ultrassom. Outro exame que a gente pode realizar nesses pacientes na emergência é o eletrocardiograma. Ele vai ser realizado sempre que o paciente, além da queixa de opressão torácica, ele queixa uma queixa que é mais similar a uma dor torácica, ou no paciente que tem DPOC ou mais de 50 anos. O padrão que a gente pode esperar no paciente que é asmático grave é um padrão de sobrecarga de VD. Exames que podem ser associados nesse caso, então, são a troponina, CKMB, se a gente tem um quadro que é sugestivo de uma síndrome coronariana aguda. E agora a gente vai para o foco dessa aula, né, que a gente conseguir entender. Dentro da asma, quando a gente pensa em asma, a gente tem uma gama de terapias, são muitas opções terapêuticas, e a gente tem que saber o que a gente vai fazer para esse paciente que está chegando para a gente, né? A gente vai nebulizar, a gente vai fazer bombinha, a gente usa espaçador, a gente não usa espaçador, adrenalina, sulfato de magnésio, salbutamol, bomba de infusão, nebuliza, não nebuliza, a gente tem que saber direcionar e entender como é que a gente vai fazer o manejo desse paciente. Durante a pandemia Covid, que a gente ainda está, né? Mas durante o ápice da pandemia Covid, a gente tinha uma máxima de evitar nebulização. Hoje em dia, a gente já voltou a nebulizar esses pacientes. Nesse caso, a gente faz em pacientes que a gente deixa ele isolado e faz a nebulização. Ou se ele tem um sintoma clínico clássico de asma, a gente vai nebulizar mesmo que seja no nosso departamento mesmo. E aí, o pilar do nosso tratamento, a pedra fundamental, são os beta-2 agonistas. Então, no paciente que chegou numa crise de asma, ele é a medicação que a gente sempre tem que vir na nossa cabeça, que a gente sempre tem que lembrar, porque ele tem que ser de administração imediata no paciente que chegou para a gente ali com a crise de asma. Ele tem diversas vias de administração. A aparente maior deposição pulmonar dele é relacionada ao uso da bombinha, principalmente se a gente está usando o espaçador. Então, essa forma, a bombinha, ela é mais efetiva e vai ter menos efeitos colaterais. Então, vai ser a forma de escolha. E a gente vai lembrar de que a gente vai modificar essa terapia nos pacientes que têm dificuldades de execução da bombinha, porque ela requer um nível de cognitivo, de participação do paciente. Nesses pacientes que não conseguem colaborar, a gente vai lançar a mão de outras formas de realizar esse beta-2 agonista. Lembrar que nas crises a gente vai usar doses maiores do que a gente usa no dia a dia. Então, se a gente tem um paciente que faz uso, sei lá, ele está fazendo 4 puffs de 4 em 4 quando ele tem crise. Na crise, a gente não vai fazer 4 puffs, né? Se ele chegou até o hospital, quer dizer que ele já fez a terapia dele em casa e aquela terapia não teve resposta. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser mais agressivo para tratar e controlar esse paciente e evitar um desfecho desfavorável. Aqui, na admissão, a gente vai fazer série de 3, a gente faz a série de 3 e faz reavaliação. A série de 3 a gente costuma chamar de resgate, a gente pode fazer até 2 resgates para esse paciente. E aí, o que é a série de 3, né? A série de 3 ela pode ser realizada com a bombinha com o espaçador ou com a nebulização, e ela vai ser a sua terapêutica instituída por 3 vezes de 20 em 20 minutos, num total de 1 hora. Então, você faz a terapia, espera 20 minutos, repete, espera 20 minutos, repete. Total de 1 hora, você vai fazer essa primeira abordagem do paciente nessa crise que ele chegou para você. Depois que você estabeleceu o controle dessa crise de asma, você pode espaçar o uso dessas medicações. Então, você vai fazer essa medicação de 1 em 1 hora e vai espaçando até que você consiga objetivar o seu controle daquela crise de asma, seja de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. O uso do espaçador, ele vai ser obrigatório, especialmente nas crianças e nos pacientes que têm pouca nível cognitivo para entender o processo, né? Ou que estão muito dispneicos para conseguir prender o ar quando você vai pedir para ele usar a bombinha. E aí, se você vai na criança, sempre fazer com máscara, é obrigatório, e no adulto você pode fazer a versão dele sem máscara, tá certo? Ele tem um bocalzinho que você pode fazer com que o paciente use pelo bocal. A intenção de fazer o espaçador é porque o espaçador, sem o espaçador, a gente tem um aumento da deposição na mucosa oral e uma diminuição da deposição pulmonar, que é o nosso objetivo. Lembrar que as crianças não conseguem sincronizar a inspiração com o jato do aerosol, então por isso o espaçador é mais importante. Isso aqui é um gráfico que mostra para a gente essa deposição, né? Isso aqui é a bombinha simples, a deposição pulmonar, menos de 10% aqui, né?
e a deposição na orofaringe tem a maior parte, e aqui a deposição no dispositivo. Se a gente usa o espaçador, a gente já aumenta essa deposição. Se a gente está usando um espaçador que tem uma câmara não estática, que seja uma câmara que a medicação não vai aderir, normalmente nossos espaçadores são de plástico, como esses que mostram aqui, que é estático. A molécula de salbutamol ela vai se aderir na parede do espaçador, principalmente nos primeiros usos. Se a gente usa um de metal, por exemplo, não tem disponível no Brasil, mas se você usa o de metal, ou se você faz a higienização com sabonete dessa superfície e dispersa alguns jatos antes de começar a utilizar, você diminui a estaticidade e você aumenta a deposição pulmonar dessa medicação. Aqui com a nebulização também, a taxa é bem parecida com a da bombinha, e aqui é do inalador de pó seco, que não é muito usado aqui no Brasil também. Aqui só para mostrar em relação ao que ele é melhor, né? Aqui a bombinha, pó seco e nebulização. A bombinha vai ser melhor em basicamente tudo, né? Então, por isso a gente vai... Isso aqui é do up-to-date. Então, a gente vai utilizar sempre a bombinha como a via principal quando a gente tem um paciente que tem nível cognitivo e consegue colaborar. A nebulização é útil, principalmente no paciente que não colabora, ou o paciente que já está numa crise mais grave, a gente pode lançar a mão dela. Quando a gente vai falar disso, a gente tem que lembrar sempre das doses. É muito comum a gente pegar esses pacientes na emergência que estão sendo subtratados. Às vezes a gente recebe muito na sala vermelha, o colega fala, ela atendeu o paciente na porta e fala, não, eu atendi ele, fiz as medicações e ele não teve resposta. Aí quando você vai revisar e ver o que o colega fez de medicação, ele muitas vezes fez subdose de medicação. As pessoas fazem 1 puff, 2 puffs de salbutamol, porque o paciente vai... O beta-2 agonista é o salbutamol, tá, gente? Só para caso alguém não saiba isso, só porque agora eu mudei o nome, né? Tô falando de salbutamol, mas é o salbutamol, é o que a gente usa na crise de asma, é o beta-2 agonista que a gente usa. Então, os colegas, muitas vezes, quando você vai revisar o prontuário, eles fizeram 1, 2 puffs. Isso porque eles têm muito medo dos efeitos colaterais dos beta-agonistas. O efeito principal colateral do beta-agonista é a taquicardia. E o paciente asmático, ele já vai se apresentar taquicárdico. Ele está hipoxêmico, ele vai ficar taquicárdico. Isso é óbvio. Então, o colega fica com medo de fazer taquicardia e produzir arritmia no paciente. Mas o que vai ser pior para esse paciente, o que vai desencadear a taquicardia e, consequentemente, arritmias, é a hipóxia. Então, a gente tem que tratar a hipóxia. O único jeito da gente tirar esse paciente da crise é fazer o tratamento. Então, tem que fazer o tratamento, com dose adequada. No adulto, a gente vai fazer de 4 a 10 puffs. Lembrar que 4 é dose para uso ambulatorial, tá? Na emergência, a gente faz de 8 a 10 puffs numa crise grave. Moderada, a gente pode fazer 6 ali, se for uma crise moderada. Mas fazer menos de 6 é de fazer nada. Sempre faça de 6 a 10 puffs no paciente adulto. Lembrar que a dose mínima, mesmo que seja uma criança, que seja um RN, a gente não vai fazer normalmente em RN, porque RN não pode ter asma, porque não tem musculatura lisa, não vai fazer contração, não tem remodelamento das vias brônquicas. Não faz sentido fazer isso no RN. Mas se fosse fazer no RN, a dose mínima seria 3 puffs. E aí a dose vai subindo. Isso aqui é um esqueminha para a gente conseguir gravar mais ou menos as doses, mas um esquema lógico é lembrar que é o peso dividido por 3, você consegue tirar mais ou menos a dose em puffs que você vai realizar, lembrando que o mínimo é sempre 3. Então, se o peso da criança é 3 quilos, 3 puffs, e a partir disso, 1 puff a cada 3 quilos, podendo estender até 1 puff a cada 1,5 kg, a depender da gravidade da crise, com um máximo de 10. Pera, travou aqui. Aqui tem só um videozinho explicando como que a gente vai fazer uso do espaçador na criança, tá? É importante porque a maioria das vezes a criança chega lá pra gente porque as pessoas não conseguem identificar. Agite a bombinha vigorosamente, com o bocal para baixo, durante alguns segundos. Isto é muito importante para que o medicamento se misture ao gás propelente. Conecte a bombinha firmemente ao espaçador e a posicione na vertical. Segure a criança no colo, abraçando-a. Acople a máscara no rosto da criança, cobrindo nariz e boca, evitando que haja vazamento da medicação. Dispare a bombinha e espere que a criança respire em torno de 5 a 10 vezes através da máscara. A seguir, retire a máscara do rosto da criança.
Se uma segunda aplicação tiver prescrita, repita a operação após 30 segundos, seguindo os mesmos passos. A gente pode adiantar, não precisa esperar os 30 segundos, tá? Mas essa é a lógica. Deixa eu só passar para... Quando a gente vai falar em nebulização, a gente vai lembrar que o beta-2 agonista que a gente vai utilizar, nesse caso, é o fenoterol. Então, isso aqui é um outro erro frequente. Normalmente as pessoas fazem com 2, 3 gotas de Berotec num paciente adulto. Isso aqui é equivalente a nada. No paciente adulto, a gente vai fazer de 10 a 20 gotas, tá certo? E isso vai ser guiado de acordo com a sintomatologia do paciente. Lembrar que se o paciente está extremamente taquicárdico, está com a frequência de 150, 160, você pode maneirar, você faz 10, você não precisa ir direto com 20. Ou se o paciente tem uma crise leve, você não precisa ir tão agressivo. A criança vai com a mesma lógica, é uma gota a cada 3 quilos, podendo estender até no máximo uma gota a cada 1,5 kg, máximo de 20 gotas, que é o máximo da dose do adulto. Quando a gente vai nebulizar, um ponto importante é que se a gente está pegando um paciente com a crise grave, a gente já tem indicação de associar um anticolinérgico, que aí é o ipatrópio, que é o atrovente. Então, quando a gente vai fazer a nossa série de 3, a gente já pode associar este anticolinérgico, tá certo? Lembrar de que a gente vai fazer, principalmente, quando a gente vai fazer a nossa prescrição, a gente tem que colocar a diluição em soro fisiológico, tem que ser de pelo menos de 3 a 5 ml, e o fluxo do O2 tem que ser de 6 a 8 litros, senão aquilo não vai nebulizar. Não vai ser suficiente para aerolizar a substância. A gente pode fazer o beta-2 adrenérgico, o agonista EV também, o salbutamol ele tem a possibilidade de ser EV ou IM. Essa forma não tem benefício adicional, não é recomendada em adultos usualmente, e está associada a maiores complicações, né? Tanto por hipocalemia, taquiarritmia e acidose lática. Mas a gente vai fazer quando a gente tem falha de terapia inalatória ou paciente que não tem capacidade do uso ou está numa eminência de PCR. E lembrar que a gente vai fazer depois que a gente já tentou as outras coisas. A gente já fez corticoide, a gente já tentou fazer sulfato de magnésio, a gente pode migrar para o beta-2 agonista venoso. Tem possibilidade de fazer subcutâneo e IM se a gente não conseguiu ter o acesso a alguma via. Aqui está a dose, depois vocês podem dar uma olhadinha nisso. E se o paciente não tem nenhum tipo de resposta, a gente pode avaliar também a infusão contínua da medicação. Esse tempo a gente fez lá no box também infusão contínua. O paciente grave ficou entubado, a gente teve que bloquear. São coisas mais avançadas no paciente que já está crítico, né? Essa aqui é uma crítica só para quando a gente está fazendo em crianças. É mais comum você fazer doses venosas em crianças, principalmente porque elas respondem melhor e têm menor capacidade de fazer a medicação inalatória. Então, se a gente vai fazer a medicação venosa, 1,2 vezes o peso, a gente vai ter a quantidade em ml e você completa para 100 ml de soro fisiológico. No adulto, você vai fazer 1 a 2 ampolas de 100 ml e vai correr em 30 minutos, que é mais ou menos a mesma coisa aqui. Na criança, a gente pode fazer infusão contínua, a gente pode iniciar. Essa solução aqui vai dar uma concentração de 1 ml, de 1 micrograma por quilo minuto. E aí a gente pode iniciar 3 ml hora, que dá 0,3 microgramas quilo minuto, que é a dose inicial do salbutamol na criança. É só uma forma de facilitar a prescrição, para quem vai trabalhar com criança aí. Como eu falei, os anticolinérgicos, né, eles devem ser associados ao beta-2 agonista, porque ela vai diminuir a hospitalização, vai melhorar o pico expiratório de fluxo e IVF1. Então, no paciente que tem crise grave, a gente tem indicação de já iniciar o anticolinérgico junto com o beta-2 agonista. O ipatrópio é a medicação que a gente tem, já falei, né? No adulto, a gente vai fazer de 30 a 40 gotas, ele vai poder estar associado na série de 3. Tem possibilidade de aerosol, nos hospitais a gente não tem, mas se o paciente já tem a medicação, pode ser realizado também. Então, no adulto vão ser 8 puffs, nas crianças vai variar de acordo com a idade e o peso. Então, a gente pode quantificar isso aqui. A dose para criança menor de 6 anos, menor de 20 quilos, é de 20 gotas, certo? Do anticolinérgico. Os corticoides. A gente tem que lembrar que os corticoides são uma medicação extremamente importante nas crises de broncoespasmo, e a gente tem que lembrar que esses pacientes têm uma doença inflamatória crônica nos pulmões. Então, quando a gente está falando da crise de asma, a gente já vai entrar com corticoide. O nosso objetivo de iniciar o corticoide imediato não é o controle imediato da crise, ele não vai atuar naquele momento, ele tem um delay de ação, então vai demorar de 2
4 até 8 horas para que a gente veja o efeito do corticosteroide, mas ele vai diminuir a recorrência de crise e melhorar o broncoespasmo do paciente ao decorrer da internação. Então, a gente já tem indicação de iniciar, sempre preferência por VO. O paciente que não consegue, a gente faz EV, a preferência seria metilpred. No paciente que faz oral, a gente vai fazer preferência por prednisona ou prednisolona. A gente vai realizar sempre por 5 a 7 dias, e se o corticoide é feito por menos de 14 dias, a gente não precisa fazer desmame. Usos maiores do que esse, tem que lembrar de fazer desmame sempre, porque o uso prolongado do corticoide vão ter algumas consequências, não está incluso na aula, mas é isso, né? Vão ter consequências para o paciente. Se a gente não faz de exame, né, ele vai fazer uma síndrome de insuficiência adrenal. Então, doses dos corticoides no adulto, a gente vai ter de 40 a 60 miligramas por dia, se for a prednisolona. Lembrar que a gente faz dose única oral pela manhã. Se é metilpred, pode fazer de 20 a 60, pode ser de 6 em 6 ou de 12 em 12, e o máximo de 3 dias. A hidrocortisona a gente vai fazer de 200 a 300 de ataque, e depois 100 miligramas de 8 em 8 ou 6 em 6. Na criança, 1 a 2 miligramas por quilo, com o máximo de 40 miligramas, e aqui seria a dose da metilpred. Não é muito comum, a gente usa normalmente a prednisolona. Também pode fazer hidrocortisona na criança, não tem problema. Depois que a gente falou das 3 terapêuticas iniciais da asma, a gente falou de beta-2 agonista, a gente falou de anticolinérgico e corticoide. A gente vai falar das terapêuticas que vão vir depois, que não são o pilar do tratamento, mas que vão nos auxiliar nos pacientes que não responderam às crises. Antes a gente falava muito de metilxantina, que é a aminofilina, teofilina. Hoje em dia a gente já sabe que ela aumenta os efeitos, aumenta o risco de defeitos adversos sem melhorar desfecho. Então, hoje em dia ela é uma medicação proscrita, a gente não faz aminofilina mais. Quando você encontra médico antigo, normalmente ele prescreve, mas já tem muita base de dados falando que não tem eficácia no paciente com crise de asma. A nossa próxima medicação, que vai ser importante, tem um efeito benéfico importante, principalmente nas crises de asma graves, ou paciente que não respondeu rapidamente às nossas terapias iniciais, e é uma medicação que vai diminuir a necessidade de internação naqueles pacientes. A gente vai lançar a mão do sulfato de magnésio. A dose inicial no paciente adulto é de 2 gramas, a gente vai fazer isso correr em 20 minutos. Então, só uma diquinha de como a gente vai fazer essa solução de 2 gramas. Se a gente tem o sulfato de magnésio a 10%, a gente faz 2 ampolas de 100 ml, corre em 20 minutos. E se é a de 50%, a gente faz 4 ml, né? Que vai dar 2 gramas de novo, 100 ml, corre em 20 minutos, corre em bomba de infusão. Na criança, a gente vai fazer 50 miligramas por quilo, com a dose máxima igual à do adulto, que é de 2 gramas. Aqui só uma formulazinha para a gente saber como calcular de maneira mais rápida, 0,1 vezes o peso, isso vai dar a quantidade em ml, e você vai completar para 30 ml, e se for a 10%, é 0,5 vezes o peso. Você pode repetir até de 6 em 6 horas o seu tamanho. A outra medicação é a adrenalina, ela vai ser uma medicação que vai ter um efeito broncodilatador, que muitas vezes é considerado superior ao dos broncodilatadores inalatórios, e vai ser muito importante que a gente pensar no paciente que tem uma crise de anafilaxia concomitante, ou seja, o paciente que teve uma crise alérgica, muitas vezes ele pode desenvolver uma crise de asma, se ele já é um paciente asmático prévio. Esses pacientes vão ser o que mais vão responder à aplicação de adrenalina. Nos pacientes que não têm, a gente pode fazer também como uma terapia de segunda linha aí, para tentar controlar esse broncoespasmo, a crise de broncoespasmo grave com iminência de PCR. A dose vai ser de 0,5 miligramas no adulto. No vaso lateral, pode repetir de 20 em 20 minutos, pode fazer até 3 doses. Uma outra opção é a gente fazer a dose para infusão contínua da adrenalina. Nessa fórmula, a gente vai fazer uma ampola de adrenalina diluído. Não deixei aqui porque eu achei que não ia ser muito importante para vocês, mas a dose é uma ampola de adrenalina diluído para 100 ml de soro fisiológico, e aí você vai titular com a dose de 2 a 10 microgramas por minuto. Outro ponto importante que a gente vai ter que lembrar no tratamento desses pacientes é a oxigenoterapia. Então, a gente vai fazer oxigênio suplementar tentando manter uma saturação maior do que 92. A gente não quer fazer hiperóxia nesse paciente, tá certo? Se a gente dá altas concentrações de oxigênio, a gente vai ter um efeito muito parecido com o que a gente tem no paciente DPO cítico. A gente vai elevar muito a PCO2
E se a gente eleva muita PCO2, a gente faz narcose, a gente pode fazer esse paciente ter rebaixamento do nível de consciência, diminuir drive respiratório e uma respiração mais lenta vai piorar esse quadro e aumentar a concentração de PCO2 e até uma evolução para a parada cardiorrespiratória. Então, a gente faz o oxigênio, tem indicação, mas a gente faz o oxigênio com parcimônia. Heliox é uma forma de concentração de oxigênio diluído com hélio e ele tem uma densidade menor do que do oxigênio. Então, em novos estudos, aqui no Brasil eu nunca vi hospital que tinha ainda, mas é uma possibilidade porque ele vai diminuir a resistência do fluxo de ar pelas vias aéreas. Então, vai diminuir o trabalho para respiratório dos músculos, vai melhorar a ventilação. Então, pode melhorar a oxigenação desse paciente, diminuir o aprisionamento aéreo no pulmão. Então, o Heliox pode ser uma nova terapêutica que pode começar a ser empregada nos nossos hospitais no futuro. Nesse paciente que a gente já instituiu as terapias e a gente não teve resposta, ou no paciente que chegou numa iminência de PCR, que é aquele paciente que a gente já vai pensar em intubar logo de cara, a gente tem que lembrar sempre da VNI. O paciente com asma, ele tende a responder muito bem à VNI. Não quer dizer que ela vai sempre evitar a intubação, mas ela tem grande chance de dar o tempo necessário para que a gente possa tratar aquele paciente. Óbvio que o paciente só vai melhorar se a gente fizer broncodilatador, se a gente abrir a via aérea daquele paciente. Mas a gente tem que lembrar que com a VNI a gente pode conseguir tempo para que essa medicação faça efeito. E com isso a gente pode evitar a intubação. Então, essa pressão positiva contínua vai melhorar a oxigenação, vai diminuir a fadiga dos músculos respiratórios, vai aumentar a capacidade residual funcional e aumentar a complacência pulmonar. Ela não substitui a intubação, o paciente pode ser que ele ainda evolua, mesmo depois de ter feito VNI, ele evolua com necessidade de intubação, mas é um teste importante para a gente considerar, para que a gente possa, muitas vezes, até evitar. A gasometria é um exame que a gente pode fazer nesses pacientes que estão em VNI, porque ela vai identificar os respondedores vão começar a lavar um pouco o CO2, vai melhorar esse PO2, então, e a PaO2, então são sinais de que aquela terapêutica está sendo efetiva. Lembrar que a VNI é contraindicada no paciente que tem rebaixamento de nível de consciência. Se o paciente já está muito rebaixado, ele não tem capacidade de proteger via aérea, a gente não vai realizar a VNI nele, tá certo? A gente já vai tentar outras terapias e nessa a gente vai pensar na intubação. Quando a gente pensa em intubação nesse paciente, a gente tem que estar preparado. A intubação na asma, na maioria das vezes, ela está ligada a um desfecho negativo, porque quando a gente vai intubar esse paciente, a gente tende a piorar muito o estado hemodinâmico desse paciente e ele tem grandes chances de evoluir com parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que se preparar muito quando a gente pensa em intubar o paciente com uma crise de asma grave. Uma das formas da gente se preparar é fazer uma sequência retardada de intubação. O que quer dizer isso? Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, mas uma variação da nossa sequência rápida de intubação. Nessa variação, a gente vai fazer um indutor no paciente para deixar ele mais tranquilo e tolerar melhor a VNI. Então, a gente pode fazer isso com ketamina, e aí a gente vai lá, faz a ketamina numa infusão lenta, que o paciente vai estar induzido, mas ele não vai perder controle sobre drive respiratório. E aí a gente vai conseguir fazer a VNI e pré-oxigenar esse paciente para otimizar ele para a nossa intubação. A IOT, então, vai levar ao aumento da resistência, da resistência nas vias aéreas do espaço morto, e ela está sendo pensada porque o paciente teve uma fadiga respiratória mesmo depois do uso da VNI. E lembrar que a intubação não trata a asma também, então a gente tem que continuar fornecendo tratamento para a asma. E quando a gente intuba, a gente dificulta isso, porque realizar o medicamento, a terapia inalatória para o paciente, é muito mais difícil no paciente intubado. É possível, se você tiver os dispositivos corretos, mas é muito mais difícil. Então, em geral, é a última escolha mesmo no paciente asmático. Lembrar que, quando a gente vai fazer, a gente pode ter algumas técnicas que vão melhorar a sobrevida desse paciente e otimizar ele o máximo possível. Então, a gente pode fazer oxigenação apneica. O que é isso? A gente vai acoplar um catéter nasal no paciente a 15 litros por minuto. Eu sei que a gente tem que lembrar que a gente não faz catéter nasal acima de 4 ou 5 litros no paciente,
mas isso é uma coisa que a gente não faz no paciente que vai fazer uso da terapia contínua. Isso aqui é só durante a intubação. Então, a gente liga o cateter nasal em 15 litros e deixa o catéter durante a intubação. Então, a gente está laringoscopando com o catéter jogando oxigênio. E aí a gente faz uma oxigenação apneica mínima que vai diminuir a saturação do paciente durante a laringoscopia e a intubação. Tentar intubar esse paciente com cabeceira levemente elevada, 30 graus de preferência. Ketamina é uma boa medicação. Por que a escolha da ketamina? Né? Eu falei antes, não expliquei o motivo. Mas a ketamina, ela é uma das medicações que tem efeito broncodilatador. Então, quando a gente está pensando num paciente asma ou DPOC, a gente tem um mnemônico que é o DPOC. DP, que é Propofol, ou C, que é a ketamina. Então, lembrar que você vai fazer ou Propofol ou ketamina nesse paciente. A gente prefere a ketamina porque a ketamina, como eu disse, é um paciente que já vai estar descompensado hemodinamicamente. A ketamina vai diminuir esses efeitos hemodinâmicos. O Propofol, ele é um vasodilatador potente, então ele piora muito a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então a gente não costuma usar ele muito na sequência rápida de intubação. É muito raro. Então, depois da intubação, você pode até fazer Propofol contínuo como sedativo, mas na intubação a gente evita. O Rocurone é uma medicação boa, porque ele é o bloqueador muscular, né? E ele vai ter um efeito mais duradouro do que o da succinil. A succinil é uma medicação que tem uma duração muito rápida, então de 8 a 10 minutos no máximo. O Rocurone tem uma duração que dura até 1 hora. E nesse primeiro momento, o paciente que está bloqueado, ele vai conseguir acoplar melhor a ventilação e com isso você vai conseguir ventilar ele melhor. Isso é importante no paciente asmático. Lembrar que o tubo tem que ser grande, o maior possível, para facilitar a aspiração. É um paciente muito secretivo. Então, tubo 8, 9 seria o ideal. Na ventilação, a gente tem que lembrar sempre, normalmente, nós, como os médicos, não pensamos muito em ventilação. A gente sabe fazer o feijão com arroz, o básico, e a gente deixa isso muito na mão da enfermagem ou da fisioterapia. Nos hospitais, hoje, a gente está tendo fisioterapeuta, graças a Deus, mas a gente acaba deixando muito isso na mão deles e acaba não conhecendo o ventilador e o que a gente precisa fazer. O paciente asmático, se a gente faz uma ventilação errada nesse paciente, você vai matar ele, porque é batata. É um paciente que ele facilmente faz aprisionamento aéreo, então ele tem um risco elevado de barotrauma, de volutrauma, e você vai fazer uma série de repercussões hemodinâmicas. O paciente é um paciente que já vai estar depletado normalmente de volume, o paciente está taquidispneico, então ele perde muito líquido. Ele vai ter uma redução do retorno venoso, porque a gente vai aumentar a pressão positiva no tórax, então a gente diminui pré-carga, e com isso a gente diminui pós-carga por consequência. Então é um paciente que já vai estar hemodinamicamente instável, e a gente está fazendo medicações, tanto os indutores quanto os sedativos, eles vão tender também a fazer estabilidade hemodinâmica. Então, isso é batata. Se você coloca esse paciente na ventilação e não ajusta seus parâmetros para uma ventilação protetiva para um paciente asmático, ele vai parar. E o paciente asmático, se ele para, é muito pouco provável que ele volte de uma parada cardíaca. Então, quando a gente vai pensar em parâmetros, a gente sempre vai tender a deixar o paciente no controlado. É o nosso favorito aqui para asma. Por quê? Porque a gente quer comandar a respiração daquele paciente. O paciente ele vai tentar, se a gente não consegue controlar, se a gente não ceda ele bem e não faz o bloqueador, ele vai tentar assumir comando da ventilação. Isso é ruim, porque ele vai tentar continuar naquele parâmetro de correção que ele estava antes e vai fazer aprisionamento aéreo. Então, a gente tenta sedar e a possibilidade até de bloquear esse paciente nas crises mais graves, porque a gente quer deixar ele no controlado. A gente vai reduzir volume corrente, a gente quer volume baixo, e a gente quer uma frequência respiratória baixa. É um paciente que estava taquipneico antes, e a gente quer diminuir. Por quê? Porque se a gente diminui o tempo inspiratório e aumenta o tempo expiratório, a gente consegue tirar aquele ar do pulmão do paciente, que é nosso objetivo. A asma é uma doença obstrutiva, e a gente quer que esse volume saia, a gente quer evitar a autopipe, a gente quer evitar que o paciente guarde aquele ar e faça hiperdistensão do tórax. Então, a gente vai fazer um intervalo inspiratório e expiratório aumentado. Quer dizer,
se ele vai gastar 1 segundo inspirando, a gente vai deixar ele de 3 a 5 expirando. E a gente vai fazer uma PIP baixa. E a gente vai ser levemente tolerante com acidose e hipercapnia nesses pacientes. A gente não vai tentar desesperadamente lavar. A gente quer que ele vá devagar, mantendo até um PCO2 mais alto, porque agora a gente já tem controle sobre a respiração dele e vai ser o que vai ter maior efeito, né? Então, só voltar aqui no fluxograma para a gente conseguir sistematizar tudo que a gente discutiu aqui. Chegou o paciente com sintomas respiratórios, a gente vai identificar, ver o que está tratando. A nossa suspeita inicial é de asma, então a gente faz a avaliação inicial, uma história sumária, quer dizer, uma história curta e rápida, direcionada. O exame físico vai adquirir os parâmetros dele, então oximetria, monitorização, e aí a gente já vai começar a tratar esse paciente antes mesmo de completar a nossa história. Se ele tem a ameaça de vida, principalmente, a gente já vai pensar em um leito de terapia intensiva. Aqui são só alguns critérios que a gente já falou, né, de crises leves e crises severas. Então, numa crise leve, a gente inicia o nosso tratamento de 4 a 10 puffs, de 20 em 20 minutos por 1 hora, lembrar de iniciar o corticoide, fazer série de 3. A gente pode avaliar a resposta e pode manter o tratamento e fazer uma reavaliação em 1 hora. Se o paciente melhorou total, saiu da crise, está 100%, a gente já vai avaliar a alta. E aí a gente vai avaliar essa alta com orientações. Então a gente mantém a prednisolona, a gente orienta que ele já agende uma consulta para fazer follow-up, então fazer segmento daquela doença, e deixa o salbutamol de horário se ele tiver crise. Então a gente deixa uma dose de 4 em 4 horas se crise. Se o paciente tem uma crise grave, a gente já vai ser mais agressivo, a gente já tem indicação de associar o ipratropium, então 40 gotas de 20 em 20 minutos via nebulização, associada ao beta-2 agonista, fazer oxigênio pela máscara não inalante, pelo catéter, fazer o corticoide sistêmico, seja ele oral ou intravenoso, avaliar o beta-2 agonista e as terapias auxiliares, seja salbutamol venoso, seja adrenalina, o que você está pensando para aquele segmento. Lembrar sempre do follow-up. Como eu disse, se você trata o paciente da asma só ali na crise, você não está tratando o seu paciente. O paciente que procura o hospital mais vezes, que é mais internado, que exacerba mais, ele morre mais e você está piorando a doença dele. Então, você tem que lembrar de otimizar. Você não vai tratar, você não vai fazer o GINA, mas você vai encaminhar para o especialista para que ele faça. É muito importante. E aí você tem que saber orientar seu paciente sobre como que ele vai usar aquela medicação, como é que é o uso adequado dos dispositivos, então explicar como é que ele vai usar a bombinha, explicar como é que ele vai usar o espaçador, para que ele consiga fazer certinho aquele tratamento. Uma coisa importante, uma das causas mais comuns de exacerbação é o paciente estar usando uma bombinha que não tem medicação. Então, isso aqui é uma técnica para a gente saber avaliar. Sempre que o paciente chega na emergência com a bombinha, eu já avalio se aquela medicação, se a bombinha dele tem medicação ou não. Vocês vão tirar ele do dispositivo de disparo, vão jogar ele numa bacia de água, uma bacia, um copo d'água, qualquer coisa. Se ele afundar, quer dizer que tem medicação lá dentro. Se ele boiasse um pouquinho, tem um pouco de medicação, e se ele boia total, aquele frasco está vazio. Quando a medicação está vazia, ela ainda sai o jatinho. Então, o paciente muitas vezes acha que aquilo quer dizer que ele ainda tem medicação, tá certo? É uma medicação que acaba rápido. Essa bombinha tem em média 120 jatos, tá certo? Então, se o paciente tem crises recorrentes, isso aqui acaba rapidinho. Se ele não sabe entender que aquela medicação acabou, ele vai estar tendo crise, vai estar exacerbação e não vai estar tratando aquilo e vai estar indo na emergência sempre. É isso, gente. Aqui tem um pouco da bibliografia. Esses aqui são os livros mais comuns da emergência. FOAMED, que são bibliografia de emergencista. Alguma dúvida, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Quando a gente for fazer a ventilação, a gente começa de 1 para 3 e com a necessidade aumenta de 1 para 5 ou tanto faz, a gente que escolhe assim? Isso é importante quando a gente pensa nisso, sabe? Quando a gente vai fazer, o paciente chegou para a gente vai colocar ele em VNI, a VNI é muito desconfortável, sabe?
Então, o paciente normalmente ele não tolera. Por isso, quando a gente vai falar em fazer VNI para intubação, principalmente o paciente que está em crise de asma, ele está muito agoniado, ele, tipo, está faltando ar e ele não consegue respirar, ele não tolera colocar aquela máscara que vai tampar a cara toda dele, porque vai aumentar a sensação de sufocamento. Então, a gente tenta iniciar com parâmetros mínimos sempre. A gente sempre vai pelo mínimo e vai aumentando. O uso da VNI é bem parecido com você colocar a cabeça para fora do carro a 100 km por hora. É tipo um vento muito forte batendo na sua cara e, tipo, é difícil. Se o paciente não consegue compreender, se ele nunca fez, é difícil para ele entender que ele tem que respirar pelo nariz, que ele tem que manter a calma. Então, muitas vezes a gente faz sedativos, calmantes, para que ele consiga tolerar, ou vai parâmetros mínimos e vai acelerando. Na intubação, a mesma coisa. A gente começa com parâmetros mais aceitáveis e vai fazendo essa transição, porque senão o paciente não tolera. Então, a gente começa fazendo um intervalo inspiratório e expiratório mais parecido com o fisiológico. O que quer dizer isso? A gente vai começar com 1 para 1, 1 para 2, e aí a gente vai progredindo até chegar no parâmetro que vai ser ideal para aquele paciente. Então, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, a depender da necessidade dele. E a frequência respiratória é a mesma coisa. Igual eu falei lá que a gente vai mirar em frequências respiratórias de 6 a 12, né? Mas se você colocar isso para o paciente direto, num 6 para 12, ele não vai tolerar, porque ele vai tentar assumir o controle da ventilação. Então, você tenta fazer parâmetros mais parecidos e depois vai mudando. Então, você começa com a frequência de 22, 24, e aí você vai diminuindo para chegar até seu 12 esperado. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Acredito que não. Queria muito te agradecer, Felipe, por ter dado essa aula. Foi muito bom. O pessoal no chat aqui tá elogiando muito, agradecendo muito. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Já mandei o link do questionário no chat para vocês. Se alguém teve problema, já me mandou mensagem no WhatsApp. E até a próxima semana. Doutor Felipe, muito obrigada mesmo, de verdade. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente.